Eu sempre tento adicionar o comentário aqui, ele não dá certo. Tudo bem. Mano, qual que é essa metade aqui de cima? É a mesma de baixo. Não sei de cor. Tá bom? Oi, Fer. Tudo bem com você? Ficou curiosa pro assunto de hoje que apareceu aqui? Bom, vou começar. Bom, então hoje eu vou estar falando sobre os 5 passos para estar melhorando a alimentação, né? Então, tem diversos fatores que contribuem para a gente ter uma alimentação melhor e que é bom, né, ter uma alimentação melhor. E eu separei 5 passos aí para contribuir nessa nesse nicho, né? Mas antes de começar a falar dos 5 passos, né, por que a gente deve melhorar a nossa alimentação? Então, hoje, se a gente observa a quantidade, né, de pessoas que apresentam problemas relacionados com a saúde, né? Então, obesidade, estar acima do peso, ou até mesmo doenças crônicas não transmitíveis, né? Não transmissíveis, desculpa, como a diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, são todas essas doenças, além de outros fatores, a alimentação e a falta de atividade física pode contribuir, né, para ocasionar esse tipo de situação ou até mesmo de agravar os casos. Então, tem pessoas que hoje precisam, né, melhorar a alimentação por conta disso, outras melhoram, né, buscam uma alimentação mais saudável por conta de uma melhor qualidade de vida. Então, quando a gente fala de um corpo saudável, eu gosto sempre de relacionar o nosso corpo com uma máquina, né? Porque uma máquina, seja um carro ou qualquer tipo de maquinário, para ele funcionar, ele precisa de algumas condições. Então, ele precisa de um óleo lubrificante, ele precisa, às vezes, de um combustível, de energia, né? Então, tem algumas situações que eles precisam para funcionar, e o nosso corpo é a mesma coisa. Então, a gente, dentro, né, no nosso metabolismo, ele passa por vários processos, seja de digestão, né, a própria energia que a gente precisa para fazer as necessidades básicas, né, do dia a dia, como acordar, por exemplo, comer, o ato de comer, a gente está gastando energia, quando a gente dorme, a gente está gastando energia. Então, se a gente não fornece os nutrientes, né, necessários, a gente vai perdendo as características básicas, né, as funções básicas ao longo do tempo. Então, não é de um dia para o outro que isso acontece. Então, por isso que é importante, a partir do momento que uma máquina precisa de condições básicas para funcionar, o nosso organismo também precisa dessas condições básicas
e isso a gente consegue através dos alimentos, né? Então, as vitaminas, os minerais, todos eles têm um papel importante na hora que a gente pensa nas funções básicas do nosso organismo. Todos eles vão auxiliar o nosso metabolismo de alguma forma, seja para transportar algum hormônio, seja para auxiliar na digestão, na nossa respiração, em questão de cansaço, no sono. Então, todos eles vão fornecer um papel importante dentro do nosso organismo. Além disso, né, ao longo dos anos, a gente vem passando por transformações dentro da sociedade, né? Então, com o surgimento da indústria, lá na era industrial, né, quando começou, na Revolução Industrial, desculpa, a gente já passou a ter mudanças e com isso a alimentação também passou a ser diferenciada. A inserção da mulher, por exemplo, no mercado de trabalho também fez com que alguns hábitos alimentares passassem a ser modificados, né? Então, todo esse processo influencia de uma certa forma na alimentação e isso tudo faz com que a gente deva escolher alimentos adequados para a gente garantir a qualidade de vida. Além disso, quando eu falo, né, de modificar a alimentação, isso dá um certo trabalho, né? Porque qualquer mudança ela vai exigir um esforço e por isso muitas pessoas acabam desistindo ao longo do caminho por achar que é difícil ou às vezes por tentar restringir muito alguns alimentos de uma única vez. Isso vai fazendo com que seja prejudicado, né? Porque as pessoas acabam não conseguindo atingir o objetivo de imediato, porque qualquer mudança ela exige um tempo para ser concretizada e, obviamente, vai fazer com que a pessoa desista. E o meu intuito aqui é trazer algumas alternativas de como começar a fazer, tornar essa alimentação saudável um pouco mais fácil ao longo do dia a dia. Então, o primeiro passo, né, que eu trago para vocês é reduzir aos poucos os ingredientes não benéficos, né? Ou seja, os ingredientes que em grande quantidade ele pode trazer aí para a gente alguns malefícios. Então, nesse caso, entra açúcar, né, excesso de sal, excesso de produtos, né, que não agregam valores nutritivos, como salgadinhos, por exemplo, né? E como que eu faço essa redução? Indo aos poucos. Então, não adianta hoje uma pessoa que está habituada a consumir um café, uma xícara de café, com 2 colheres de açúcar, não adianta ela passar amanhã a tomar um café sem açúcar, né? Isso não vai adiantar. Porque ela vai sair de um gosto extremamente doce e ela vai para um gosto extremamente amargo. Então, obviamente, ela vai desistir no primeiro dia, né? Então, como a gente faz essa substituição, né? Ou você, não vou dizer para substituir por um adoçante, porque às vezes ao substituir por adoçante você não vai estar reduzindo a quantidade e isso não vai valer muito a pena, né? Então, aos poucos ir retirando. Então, se você consome, né? Voltando ao exemplo do cafezinho, né? Se você consome uma xícara de café com 1 colher de sopa, por exemplo, de açúcar, reduz, né? Ao invés de 1 colher de sopa, você passa a consumir 1 colher de sobremesa. Em seguida, você passa para 1 colher de chá. E assim você vai diminuindo aos poucos, até você ir se habituando, né? Porque se você sai de um café extremamente adoçado e vai para um café sem açúcar, com certeza você vai passar a não gostar daquilo, né? Vai deixar de ser uma coisa prazerosa para você. E aí você, obviamente, vai acabar desistindo de retirar o açúcar, nesse caso, da sua alimentação, né? Então, hoje, por conta da indústria, né? Já mencionei aqui um pouco sobre o açúcar. Vários produtos, hoje, quase a maioria, tem adição de açúcar, né? E por que isso acontece? Por vários motivos,
seja pelo próprio gosto, por questão de textura, por questão de conservação, né? Então, cabe a nós analisar isso e ir reduzindo aonde a gente consegue. Então, num café, num chá, num bolo, ao invés de eu colocar 2 colheres de xícara de açúcar num bolo, né, eu posso estar usando uma banana madura, que é extremamente doce, posso estar usando tâmaras, que também é extremamente doce, e ir reduzindo aos poucos mesmo. Por quê? Para o meu paladar ir acostumando, né? Então a gente tem que ir mudando aos poucos o nosso paladar. Então, ir adaptando o nosso paladar aos poucos. Porque se eu saio, de novo, né, de um café extremamente adoçado e eu passo para um café sem açúcar, de um dia para o outro, isso não vai funcionar e vai fazer com que eu acabe desanimando, né? Então, a primeira dica, né, que eu dou para vocês é reduzir aos poucos. No meu caso, né, já faz um tempo que eu tenho várias coisas que eu não consumo com açúcar hoje, o café é uma delas, o chá também. No meu caso, como é que foi esse processo? Né, eu tomava muito refrigerante, hoje basicamente eu não tomo. Então, eu saí de um refrigerante, tomava todo dia refrigerante, passei a trocar pelo suco de caixinha. Também a gente sabe, né, que tem bastante quantidade de açúcar, mas um pouco menos que o refrigerante. Passei para sucos naturais, né, e até mesmo chás, chá gelado, por exemplo, né, para substituir. Então foi uma substituição aos poucos. Eu não saí do nada de um refrigerante e fui para um chá gelado, né? Então são adaptações ao paladar. Você ir trabalhando novamente com os sabores que a gente tem, seja o amargo, o ácido, né? Que normalmente são os mais rejeitados. E os produtos que têm essa característica, no caso, por exemplo, do café, que é amargo, as pessoas tendem a rejeitar nessa troca, né, do extremamente doce para uma coisa amarga. Então, ir aos poucos. Chocolate, a mesma coisa, né? Não adianta eu sair de um chocolate hoje que é ao leite e eu já querer ir para um chocolate 90%. Também não vai funcionar. Então, vou diminuindo aos poucos. Saio de um chocolate ao leite, vou tentando um chocolate meio amargo e vou aumentando a porcentagem de cacau do meu chocolate. Tudo de uma forma gradual, né? Então, essa é a primeira dica, né? Reduzir aos poucos esses ingredientes que podem causar malefícios em excesso na nossa saúde. O segundo uma informação interessante, né, que eu ia esquecendo de mencionar, essa questão do paladar, ela é bem sensível, né? Porque tem pessoas que vão ter mais sensibilidade para alguns sabores e outras pessoas vão ter menos. No caso de pessoas sobrepeso ou até mesmo pessoas obesas, eu andei estudando e tem um estudo de 2018 que foi feito lá no Rio de Janeiro, e esse estudo ele mostra que as pessoas obesas e até mesmo que estão com sobrepeso, elas apresentam uma insensibilidade nas papilas gustativas, ou seja, elas tem sabores, né, que elas vão sentir mais restrições, elas vão ter mais dificuldades de aceitar esses sabores, né? Então, por isso que elas tendem a procurar produtos mais doces e mais gordurosos, porque para ativar ali a dopamina, né, que é a sensação que dá, o hormônio que dá a sensação de prazer pra gente. Então, por isso que pessoas obesas e com sobrepeso, elas tendem a consumir mais produtos com maior quantidade de gordura e também maior quantidade de açúcares, né? Porque aí são produtos extremamente doces, por exemplo, justamente por conta disso, para elas terem essa sensação de prazer. O hormônio que eu mencionei, né, da dopamina, é o mesmo, por exemplo, quando a gente tem sede. Então, se eu tenho sede, quando eu bebo água, né, ou bebo algum líquido que sacia essa sede que eu tenho, automaticamente eu vou estar liberando esse hormônio, né? Vai dar aquela sensação de prazer. Então, é isso que acontece com os obesos e pessoas com sobrepeso. Então, por isso que eles acabam buscando esses tipos de alimentos
com maior teor de açúcar e maior teor de gordura também. Então, esse foi o passo 1, reduzir aos poucos os ingredientes que não nos fazem bem em excesso. O segundo passo é variar a alimentação, né? Então, hoje, aqui, principalmente em São Paulo, a gente tem o hábito de consumir muito arroz e feijão. Basicamente, é todo dia arroz e feijão, arroz e feijão. E o que acontece quando a gente consome o mesmo tipo de alimento? A gente vai estar absorvendo sempre os mesmos nutrientes. E se, né, no caso de pessoas que consomem poucas frutas, poucas verduras, legumes, não tem o hábito, sempre come, por exemplo, um arroz, feijão e um bife, arroz, feijão e um bife. Então, ela não consegue suprir alguns nutrientes essenciais para o organismo, né? E aí acaba gerando deficiências nutritivas. Então, pode gerar deficiência de vitaminas, deficiências de minerais e, consequentemente, essas deficiências podem levar a outros tipos de problemas de saúde, né? Então, é extremamente importante variar. Se a gente consome alface crespa, por exemplo, é interessante na outra semana ou na mesma semana, se possível, consumir uma outra variedade, porque dentro, né, do mesmo tipo de alimento, seja o alface, seja uma couve, uma rúcula, elas estão dentro de um mesmo tipo de alimento, né, que são folhas, mas elas vão proporcionar nutrientes diferentes. Algumas, né, nutrientes semelhantes, mas existe aí, no caso da alface para a couve, uma boa variação, né, pelo simples fato da couve ser um verde mais escuro e a alface um verde mais claro, isso já dá a diferença de nutrientes. Então, é extremamente importante a gente conhecer e variar o nosso cardápio para a gente conseguir manter sempre o equilíbrio das nossas necessidades nutricionais. Afinal, o nosso corpo, ele precisa de muitos tipos de vitaminas, né? Então, a maioria das pessoas conhece vitamina do complexo B, vitamina C, mas a gente tem a vitamina A, tem a vitamina, tem potássio, né? Que são os minerais, tem cálcio, tem ferro. Então, tem uma infinidade de micronutrientes essenciais para o nosso corpo. No caso do ferro, por exemplo, né? Algumas pessoas que têm déficit de ferro acabam tendo anemia. Então, é extremamente importante ter esse consumo de alimento de uma forma equilibrada e sempre variar os alimentos para a gente conseguir consumir os nutrientes de uma forma diversificada também. Se vocês, por exemplo, notarem, né, a gente tem, não sei se é de conhecimento de todos, hoje a gente tem a TACO, que é uma tabela brasileira de composição de alimentos, e essa tabela é possível ver a quantidade, né, de minerais, vitaminas, carboidratos, gordura que a gente tem nesses alimentos, né? Então, só para dar um exemplo básico para vocês, no caso da laranja, né, que a gente tem aí uma quantidade, a maioria das pessoas fala que a gente tem uma quantidade alta de vitamina C em laranja, realmente a gente tem. No caso da laranja pera, a gente tem em torno aí de 70% do valor recomendado, né, diariamente, isso para 100 gramas, né? Então, 100 gramas de laranja correspondem aí a 70% do que a gente deveria consumir no dia a dia. Em contrapartida, se a gente observa a acerola, ela tem 10 vezes mais a quantidade de vitamina C que a gente deveria consumir por dia. Então, dependendo do alimento, uma porção de 100 gramas que a gente consome de acerola, a gente já consumiu toda a vitamina C necessária para aquele dia, né? Então, lembrando que não adianta se eu consumir mais hoje, amanhã eu preciso consumir a quantidade novamente, né? Porque o nosso organismo, quando a gente tem excesso, né, de vitaminas e minerais, o nosso corpo acaba não absorvendo e a gente acaba excretando pela urina, né? Então, não adianta eu chupar 1 quilo de laranja,
tomar um suco, 1 litro de suco de laranja e no outro dia não tomar nada. Então, todo dia é interessante, né, a gente seguir as recomendações diárias que são recomendadas para atingir o equilíbrio. Então, o baixo consumo de frutas, verduras e até mesmo legumes que a gente observa hoje na alimentação, isso pode gerar deficiências, né, carências de vitaminas e minerais. Então, por isso que é importante ter esse equilíbrio, né, ter essa variação na alimentação de um modo geral, né? Então, como eu disse, se você compra um tipo de alface essa semana, na semana seguinte tente variar a folha que você está consumindo na sua salada. Isso serve para legumes, serve para fruta, né? Então, se atentar aos diferentes tipos de alimentos que a gente tem disponível hoje e o que de fato a gente está consumindo, né? Então, vou comprar legumes, acaba sempre caindo na batata, na cenoura, e, enfim, os outros alimentos acabam sendo perdidos aí ao longo da semana, do mês, e aí na hora que você vê, você já está seguindo uma alimentação padrão, né? E isso acaba fazendo com que você não absorva todos os nutrientes necessários. E aí vou entrar no terceiro ponto, que é, além de variar, né, tem muita gente que fala, tá bom, eu tenho que variar, mas eu não gosto de consumir determinado alimento. Então, eu não gosto de consumir, por exemplo, berinjela, não gosto de consumir chuchu, não gosto de beterraba. Mas, né, qual que é a dica valiosa que eu dou? Experimente o mesmo alimento em diversos preparos diferentes. Então, no caso de uma cenoura, a gente pode consumir a cenoura cozida, a cenoura em forma de purê, a cenoura ralada, a cenoura junto com o arroz. Enfim, a gente consegue ir variando a cenoura, colocar num bolo, num muffin. Então, tentar variar para a gente conseguir acrescentar o maior número de ingredientes possíveis na nossa alimentação. No caso do chuchu também, muitas pessoas acham sem graça, mas ele tem o seu valor, né? Além de ele ser um alimento que contenha bastante água, ele tem o seu valor nutritivo ali presente, então é interessante adicionar alimentos diferentes dentro do seu cardápio semanal, mensal, enfim. No caso da berinjela também, né? A gente consegue consumir berinjela assada, berinjela em forma de lasanha, berinjela como antipasto, berinjela em pasta, né? Como baba ganoush. Então, tem uma infinidade de maneiras. E por que é interessante variar? Porque, às vezes, o alimento, quando você consome ele da primeira vez, ele pode não ter te agradado nem tanto pelo sabor, mas por conta da textura, né? Desculpa. Então, às vezes você consome um alimento cru, que é mais duro, ele vai ter uma crocância maior. Isso pode te atrair ou não. E às vezes você consumiu, no caso, uma berinjela ou até mesmo uma beterraba cozida, por ela ter uma textura mais macia, né? E isso acabou gerando um certo desconforto e aí você já recusa esse alimento de imediato, né? Então, o interessante é consumir pelo menos 7 vezes o alimento até você falar que você não gostou. Se você realmente já provou de tudo quanto é jeito e não gostou, aí cabe a você procurar alimentos que tenham propriedades similares a esse que você não gosta, né? Então, no caso, por exemplo, da laranja, ela traz bastante licopeno, por conta, né, da cor, da própria cor alaranjada que ela tem. Então, alimentos que são alaranjados também vão trazer o licopeno. Ou o próprio tomate, né, que também é rico em licopeno. Na verdade, é um dos alimentos mais ricos em licopeno que a gente tem. Ele tem diversas funções no nosso organismo. No caso do tomate,
ele auxilia aí na prevenção de câncer de próstata. Então, se você não gosta, procure alimentos que também são fontes dos nutrientes que ele fornece. Então, essa é a minha terceira dica, né? Então, provar diferentes formas o mesmo alimento, né? Então, quando a gente faz isso, a gente se abre, né, para novos gostos, né? A gente tem que estar um pouco aberto aí para sentir novos sabores, novas texturas, e isso é bem interessante. O quarto passo é um tema assim que muitas pessoas mencionam, mas que nem todo mundo segue, né? Que é o consumo de água. Então é extremamente importante o consumo de água. E por quê, né? A água, ela é tão essencial assim. Na verdade, a água, ela faz parte, né, da maior parte do ser humano. Então, se a gente analisa a composição, né, do ser humano, ela tem uma variação, mas praticamente metade é água. Então, ela possui extrema importância para a gente manter também as funções do nosso organismo. A questão da gente se sentir hidratado, né? Isso faz com que a gente se sinta melhor, aumente o nosso bem-estar. Além disso, a água ela vai auxiliar na eliminação de toxinas, né? No transporte de nutrientes, no transporte de diversos componentes que a gente tem no nosso metabolismo. Então, ela é de extrema importância, né? Não somente por conta que todo mundo fala, né? Se todo mundo fala é porque realmente tem um sentido ali. Então, vale a pena refletir o quanto você consome de água diariamente. E aí vem um outro fator, né? Mas o quanto eu devo consumir de água? A média, né, que acaba sendo divulgado aí é de 2 litros. Mas isso acaba sendo divulgado para uma pessoa né, em média de 60 quilos. Por quê? Se uma pessoa que tem menos ou que ela tem muito mais, uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, ela vai precisar de mais água. Então, qual seria a quantidade ideal? Em torno de 35 ml por quilo corporal, né? Então, se uma pessoa de 60 quilos vai acabar aí dando 2 litros e 100. E, consequentemente, uma pessoa de maior peso vai acabar dando mais e uma pessoa de menor peso vai acabar dando menos, né? Mas a média é 2 litros, mas não necessariamente para todo mundo, né? Então, o consumo, a quantidade de água que eu devo ingerir, ela difere em diversos fatores, né? A minha idade, o meu sexo, a questão se eu tenho algum problema de saúde, né? Às vezes, dependendo do tipo de problema, eu vou ter que consumir mais ou menos água. Então, tem diversos fatores que são associados. Para uma pessoa saudável, a gente calcula 35 ml por quilo corporal, né? Então, é só multiplicar 35 ml pelo seu peso e você vai chegar na quantidade necessária de água que você deve tomar diariamente. Oi! Então, quando a gente fala de consumo, né, de novo, depende de vários fatores, mas ao mesmo tempo é essencial por auxiliar no nosso organismo de uma forma bem completa. Então, para pessoas que têm algum problema de rim, né, no trato urinário, é de extrema importância beber bastante água. Então, a água acaba entrando aí nesse quarto passo. E como um extra, né, antes de eu ir para o quinto, o meu conselho é evitar consumir líquidos, né, de uma forma geral, nas refeições principais, né? Então, quando a gente ingere líquido junto com o nosso almoço, até mesmo no jantar, isso dificulta
a nossa digestão. Então, é de extrema importância a gente evitar consumir líquidos junto com as nossas refeições, né? Principalmente quem tem problema digestivo, isso vai auxiliar e melhorar muito. Porque quando a gente não absorve, não ingere líquido junto com a nossa refeição, isso vai facilitar na nossa digestão, tá? Então, é muito importante ter o consumo elevado de água, né, por conta de todos os benefícios que eu mencionei, mas eu deixo aqui essa dica para vocês, né, de evitar consumir bebidas, né, qualquer tipo, líquidos em geral, com as refeições principais, né, por conta de ser as maiores refeições que a gente faz, então almoço e janta, e isso prejudica a nossa digestão. Indo, né, para o nosso quinto passo é os ingredientes, né? Então, conheça os seus ingredientes e prepare o máximo de refeições que você conseguir. Porque a gente acaba entrando, né, na redução novamente dos alimentos, no caso do sal, do açúcar. E quando você prepara o seu próprio alimento, fica muito mais fácil de você controlar isso, né? Porque quando você consome algo nem só industrializado, né? Mas se você vai num restaurante, por exemplo, você não vai saber que tipo de óleo que eles estão usando para fazer o seu prato. Você não consegue identificar na sobremesa o quanto de açúcar, que tipo de açúcar que foi colocado naquela sobremesa. Então você acaba perdendo um pouco desse controle, né? Quando você faz a sua própria refeição, você tem um controle maior, né, dos ingredientes que você está utilizando, a partir do momento que você conhece esses ingredientes, assim como a quantidade que você está colocando nas suas preparações. Então, se em um bolo, né? Por exemplo, se você faz um bolo de banana, que quando ela está madura, ela é extremamente doce, você basicamente não precisa adicionar açúcar no seu bolo, né? Porque ela já vai estar bem adocicada e com isso você vai conseguir adoçar o seu bolo. Então, com isso você evitou de adicionar açúcar extra, né, no seu bolo. Mas quando você compra o bolo numa padaria, você não sabe o quanto de açúcar tem ali, ao menos que você exija a tabela nutricional, coisa que ninguém faz, ao menos que venha mencionado, ou até pode vir, mas poucas pessoas olham, né? Então, da mesma forma, né? Se você cozinha, você está cozinhando com azeite, você está cozinhando com óleo de girassol, com óleo de soja, com óleo de coco. Qual tipo de óleo você está usando? Um óleo que é mais benéfico e que você pode estar utilizando, ou menos benéfico e que se você utilizar em grandes quantidades por um longo período de tempo, isso pode futuramente ocasionar problemas de saúde. Então, quando você conhece os seus ingredientes e quando você prepara, você está no controle. Então, isso acaba favorecendo nessa redução, né? Nesses hábitos alimentares. Então, você vai ter o controle, você consegue ir reduzindo aos poucos e num futuro próximo você já vai estar conseguindo eliminar muitos alimentos, né, que em altas quantidades podem se tornar agravantes ao longo do tempo. Então, quando você consegue identificar, né, quando você consegue escolher qual alimento é melhor para você, isso acaba ficando mais fácil, né? E quando você tem um tempo para cozinhar, também fica mais fácil. A Andrea está perguntando da gordura de porco. Então, Andrea, a gordura de porco ela é bem utilizada também, mas depende para o fim que você quer, né? Então, no caso de um bolo, você não vai conseguir colocar gordura de porco. Mas para você fazer uma comida, ela acaba sendo agradável, né? Por quê? Por conta do sabor que ela proporciona na sua preparação, mas
aí cabe a você utilizar com moderação, né? Então, no arroz e feijão, por exemplo, se você colocar o mínimo possível para refogar o seu arroz e feijão, ok, né? Porque você não está exagerando na quantidade e acaba sendo um ingrediente necessário, né? Quando a gente vai fazer um refogado, no caso do arroz e feijão que a gente refoga a cebola ou o alho, a gente acaba precisando da gordura. Então, cabe muito a questão da quantidade. Se a gente, obviamente, coloca um monte, né, fica aquele arroz até no final meio gorduroso, obviamente isso a longo prazo não vai ser interessante. Então, cabe aí a questão da dosagem e do equilíbrio que eu mencionei, né? Então, de repente, se você for fazer uma vez na semana, se você conseguir colocar um outro tipo de gordura, ou utilizar um azeite, né, em outros preparos, um óleo de coco também é interessante, né, porque você vai variar. Mas se você usa no arroz e feijão, quando você vai fazer um outro tipo de preparação, você acaba tendo que mudar, né, a gordura. No caso de legumes, né, tem gente que faz legumes na manteiga, tem gente que faz legumes no azeite. Eu particularmente acho mais interessante por conta do sabor. Dá para usar gordura de porco? Dá, né? Mas nesse caso vai ser muito particular em questão do sabor. Mas em quantidades moderadas, eu não vejo problema. O que não pode é excesso, né? E variar. Então, a variação ela é de extrema importância quando a gente pensa na alimentação balanceada, numa alimentação saudável. Então, não adianta eu comer vegetais ou salada, mas todo dia eu como salada de alface, tomate, arroz, feijão e um legume eu vou consumir só batata e cenoura. Então, tem que ter variações. Oi, Nancy. Então, tem que ter aí uma variação para a gente conseguir suprir todas as necessidades, né? Principalmente falando de micronutrientes. E os micronutrientes, né, que nada mais são do que as vitaminas e os minerais, a gente vai encontrar principalmente em legumes, em frutas e em vegetais. Então, por isso que é de extrema importância a gente variar. Como eu disse, né, como eu mencionei no caso da laranja, em relação à vitamina C, ela tem um aporte de vitamina C, mas eu mencionei que a acerola tem muito mais. Então, às vezes, para a mesma quantidade do mesmo alimento, aliás, numa mesma quantidade, mas de alimentos diferentes, a gente consegue suprir as nossas necessidades diárias de determinados nutrientes. Então, por isso, é de extrema importância essa variação. Oi, Dani! Então, o primeiro passo, né, foi reduzir aos poucos os ingredientes maléficos, né? O que seriam esses ingredientes? Aqueles que em excesso eles podem causar para a gente algum dano. Então, no caso do açúcar, sal principalmente, sódio, né? Então, são gordura. Então, são alimentos que a gente deve sempre, componentes que a gente deve sempre ficar atentos, né? Por conta de quantidades extremas, a gente poder ocasionar problemas de saúde, seja um triglicérides alto, um colesterol alto, uma pré-diabetes, né, que é quando a gente está quase ali na iminência de ter uma diabetes. Então, é extrema importância a gente ir regulando a quantidade de ingredientes e fazendo substituições ou reduções, né? Eu aconselho ir reduzindo aos poucos. Então, não adianta, de novo, né, você reduzir, sair de uma colher de açúcar, de um chá, e já querer tomar um chá sem açúcar ou um café sem açúcar, não vai funcionar. Então, vá reduzindo aos poucos até você tirar totalmente, né? O segundo passo, então, foi essa variação de alimentos para a gente conseguir manter o equilíbrio. Então, é de extrema importância aí a gente conseguir variar em maior quantidade possível os alimentos que a gente consome, né? O terceiro passo foi provar diferentes formas, né, de comer o mesmo alimento.
Então, se você provou um alimento hoje, você não gostou, vale a pena insistir em um outro tipo de preparo, né? Porque pode não só o sabor ter influenciado, mas a textura. Então, uma cenoura cozida é diferente de uma cenoura ralada, que é diferente de uma cenoura no arroz, de uma cenoura assada. Então, a gente tem variações de textura, e quando a gente tem variação de textura, eu posso ter alguma textura, não necessariamente o sabor que me incomode. E aí eu posso deixar de comer um alimento que eu posso até gostar se ele for preparado de um outro jeito. O quarto passo, né, então foi o alto consumo de água. É extremamente importante o consumo de água, né, tanto para transporte de metabólitos, eliminação de toxinas, a própria hidratação, né, e com o alto consumo de água, né, a gente consegue ter uma sensação de bem-estar também. Então, isso é de extrema importância. E, de novo, né, quando a Nancy tá mencionando que ela não gostava de batata doce, mas ela assada no forno com azeite fica ótimo. Assim, eu adoro e é super prático. Você corta, coloca sal, pimenta, o tempero que você quiser, joga o azeite, coloca no forno, fica maravilhoso. E no caso da batata doce, né, a gente pode consumir ela assada, em forma de purê. Tem gente que gosta de ensalada, né? Em preparos, em bolo a gente pode acrescentar, em pão a gente pode acrescentar a batata doce, e isso vai fazer com que a gente ganhe o nutriente que ela tem pra gente, mas ela está sendo preparada de uma outra forma, né? Então vale muito a pena fazer essa experiência de provar o mesmo alimento em outras preparações. Então, no caso do líquido, né, ele é de extrema importância e, de novo, tem várias situações que podem interferir na quantidade necessária de água ingerida. Questão de esporte, né, se você pratica esporte ou não, se você faz atividade física regular ou não, se você tem sobrepeso, se você tem diabetes, se você tem problema nos rins. Então, qualquer tipo de problema de saúde pode dar uma diferença na quantidade de água necessária, né? Então, eu mencionei para vocês aqui 35 ml de água por peso corporal. Então, isso basicamente é uma quantidade, pensando num indivíduo saudável, né? E lembrando que tem muitos alimentos fontes de água, né? Então, maçã tem muita água, melancia, melão, o próprio chuchu, né? Então, são alimentos que quando a gente ingere, principalmente cru, né? Ele acaba trazendo uma quantidade alta de água para a gente. Então, isso é de extrema importância. E o último passo, né, foi conhecer os seus ingredientes e fazer você mesmo o máximo de refeições que você conseguir, porque nem sempre a gente vai conseguir controlar. É ruim eu ir num restaurante e comer? Lógico que não, né? Mas também se eu for, né, tô indo num momento de descontração, eu não vou ficar questionando a quantidade de açúcar que tem ali, ao menos que eu tenha algum problema que realmente eu não possa consumir determinado ingrediente. Mas se não, né, a gente pensa mais no lazer, numa situação de conforto. Então, a gente acaba nem se preocupando com isso. Mas no dia a dia, né, na nossa rotina, a gente deve sempre pensar. Então, lembrando que a exceção não é o problema é quando isso se torna um hábito. Então, eu consumir alimentos ricos em açúcar, ricos em sódio, ricos em gorduras ruins, porque lembrando que a gente tem alimentos com gorduras boas, né? Então, no caso de um abacate, ele é riquíssimo em gordura, mas é um tipo de gordura boa para o nosso organismo. Então, nesse caso, ele acaba sendo benéfico, mas obviamente uma batata frita que tem ali gorduras, na maioria das vezes a gente não sabe qual a gordura que está sendo utilizado, não é interessante a gente consumir todo dia, né? Então, fica aqui basicamente 5 estratégias, vamos dizer assim, né, para vocês utilizarem, para vocês conseguirem